Alô, alô, galerinha massa! Estamos dando continuidade aqui no nosso canal Bela Roseli, na apostila de movimentos sociais contemporâneos, na altura da página 19. Então, chega junto, que aqui o conhecimento tem vez e voz. Mas antes eu gostaria de mandar um grande abraço para Franciele, Admeire, Francisca, a parte também da Aurilene, o Aderito e também a Edni, mandando aqui um grande abraço para vocês. E agora vamos começar. Começo falando sobre o liberalismo. Ele concentrava seus lucros na produção e não no comércio das mercadorias. Então, se perguntar o que é que o liberalismo fazia, ele se voltava para o lucro da produção, certo? E também essa concentração de riqueza na mão da classe burguesa emergente foi o que foi, o ápice que instaurou definitivamente a divisão do capital e do trabalho. Nós podemos falar também do sistema de manufatura, conhecido também como sistema fabril, que constituiu-se no momento de transição do feudalismo para o capitalismo. E é mediante esse período aí que Karl Marx vai estar se inspirando para falar do seu livro O Capital. Eu posso aqui citar também algumas coisas bem interessantes, como Paul Singer, O Capitalismo. Ele vai justamente se inspirar no Karl Marx, Karl Marx, para ele poder falar da questão do capitalismo na nossa sociedade atual. Nós podemos falar também desse livro, Capitalismo. Ele também vai abordar a questão do capitalismo desde a era feudal até os dias atuais, certo? Então, a Revolução Industrial, ela introduziu uma nova divisão do trabalho. De um lado, os donos dos meios de produção, do outro, os trabalhadores ou operários, que vendem sua força de trabalho aos proprietários dos meios de produção, chamados capitalistas. Então, quem detém da máquina o meio de produção é o burguês, é o capitalista. E quem não tem a máquina que vende a força da mão de obra é o operário, é o proletariado, de acordo com a visão de Karl Marx, certo? E então eu posso falar aqui das guildas que existiam antigamente, que eles tinham a preocupação de você não ganhar muito dinheiro, não ser podre de rico, e nem você falir. Ou seja, não tinha uma competitividade propriamente dita entre o pessoal que trabalhava nas manufaturas das guildas. E ainda tinha a questão de repassar o ofício para o aprendiz. O aprendiz, ele trabalhava 12 anos na casa do mestre, e quando passava esses 12 anos, ele ia pagar através do trabalho, por tudo aquilo que ele aprendeu. E depois de tudo isso, gente, ele poderia sim ter a própria manufatura dele. Olha aí que interessante. E hoje em dia ninguém mais faz isso. E então, o que acontece? Lá na Idade Média, para poder chegar no período da questão da industrialização, antes da industrialização, nós tínhamos as manufaturas. O pressuposto da Igreja Católica exercia muito poderio em cima disso, porque tinha o pecado da usura, você não podia ficar rico, você só poderia ter o dinheiro que você precisa para sobreviver através do seu trabalho, certo? E então, como eu já falei desse livro aqui, do Paul Singer, O Capitalismo, ele é citado na nossa apostila de movimentos sociais contemporâneos, na página 20, tem falando sobre o Paul Singer, certo? E ele vai falar dessas relações aí do capitalismo e como foi que ele se desenvolveu. Agora vamos falar um pouco sobre os conceitos de movimentos sociais, na página 21. Diz o seguinte: os intelectuais, eles começaram a pensar a partir ali do século XIX, como é que eles poderiam estar transcrevendo os movimentos sociais e tudo mais para papel. E então houve uma diferenciação, uma divisão de águas. De um lado nós temos a classe burguesa, que eles vão explicar tudo de maneira filosófica, eles vão transcrever isso de uma forma sistematizada com teorias políticas, filosóficas e científicas. E do outro lado nós teremos quem? O povo, isso mesmo. O povo, ele vai explicar as coisas pelo senso comum, É aquilo que você aprendeu com a sua tataravó, que passou para sua avó e depois para sua mãe e depois para você. E também o povo só vai ter mais o conhecimento da Bíblia. E eles vão querer repassar os conhecimentos milenares, aprendidos na Bíblia. E aí,
chega na parte que fala do Karl Marx, modelo clássico marxista. O marxismo tem como fundador filosófico, lógico, o Karl Marx, nascido no ano de 1818 e que veio a falecer no ano de 1883. E a sua base teórica é o materialismo histórico como ciência e o materialismo dialético como filosofia. Então não confundam uma coisa com a outra, viu? A inclusão do conceito de praxes desse teórico para pensar os movimentos sociais foi de muita importância para ele. O dever dos intelectuais não é apenas de pensar a teoria, mas também a questão da dialética. Você juntar tudo para você poder fazer uma explicação, né, daquele fato. E também ele tem que pensar a ação também, não é só a teoria, mas a ação também. Ou seja, para Marx, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que realmente importa é transformá-lo. E então eu vou aqui diferenciar os tipos de marxismo. Ah, Bela, mas só existe um tipo de marxismo? Não, existem outros, viu? Nós temos o marxismo ortodoxo. Marxismo ortodoxo, ele pensa que o mundo, né, ele vai viver pelas estruturas econômicas, isto é, a história global, e é considerado como uma dialética mecanicista. Nós temos também o marxismo ortodoxo, que pensa o mundo pelo viés histórico-humanista, que leva em consideração a falsa consciência, a ideologia, que para os marxistas é uma forma de dominação da classe burguesa. Então a ideologia ela é uma coisa que vai lhe dominar de forma cega. Você vai aceitar aquilo ali sem nem sequer se perguntar o porquê que você está fazendo isso. Então isso é marxismo heterodoxo, certo? Marxismo leninista vai pensar o mundo sobre a orientação da tomada de poder pelo proletariado, cujo a interpretação não dissocia o projeto político revolucionário da teoria do materialismo histórico. Eu acredito, né, os pensadores eles têm essa parte aqui do marxismo leninista, do proletariado ou povo tomando poder e criando a anarquia como o grande pecado de Karl Marx. Porque daqui que a população realmente cria uma consciência do que eles devem ou não fazer e eles próprios se autorregularem, vai levar muito tempo. Muitos dirão que é uma coisa tida como impossível de acontecer, porque o povo muitas vezes não quer se conscientizar, né? E também porque sempre, na visão histórica, vai precisar de um mecanismo para estar organizando a sociedade. Por que é que nós temos o Estado? Para poder reprimir, tomar de conta das nossas ações, para andar nos monitorando, em outras palavras. E por esse fator da gente estar sempre sendo governado, nós não teríamos, assim, propriamente dita, a condição da nossa sociedade se auto-vigiar. Cada qual faz isso porque isso é o certo a se fazer e vigia o próximo, né? Então, essa seria a visão de anarquia. Para quem pensa que a anarquia seria um estado de balbúrdia, de confusão, não seria. No caso, seria cada um fazer a sua parte. Mas é tão difícil, no mundo em que nós vivemos, cada um fazer a sua parte, não é verdade? E eu trago também esse livro, A Vida na Escola e a Escola da Vida. Isso aqui é um exemplo claro, né? Do porquê que muitas vezes você não vai poder compreender porque é que cada um não faz a sua parte. Veja que um lado é um ajudando o outro e do outro é cada um fazendo do outro escada, né? Até mesmo dentro da escola a gente percebe que muitas vezes as pessoas vão se usufruir daqui desse lado, ao invés de estar se ajudando, quando se ajudar seria o melhor caminho para finalmente chegar todo mundo junto no sucesso. Então, eu acredito sim na parte da cooperação, porque se eu não acreditasse em cooperação, em auxílio, eu não estaria aqui repassando essas aulas do conhecimento. E eu também gostaria de deixar aqui falado, gravado, que eu, graças a Deus, já aprendi a parte de estatística. Estarei repassando
as aulas, para a gente poder aprender e também estarmos aprofundando mais nossos conhecimentos em estatística. E aqui eu termino a nossa aula já na altura da página 24, certo? Eu sou Bela Roseli e eu agradeço de coração a presença de vocês. Quem gostou, se inscreve aí embaixo, deixa o like, que eu agradeço demais. E também deixem os seus comentários, será uma grande honra estar tirando dúvidas logo na matéria de movimentos sociais contemporâneos. Grande beijo no coração e até a próxima edição!